O sentimento de evolução de amparo de crescimento de sentir o desenvolver da harmonia representa o progresso em andamento. Reconhecer o bem, as boas sintonias, discernir entre o certo e o errado, conforme o grau das experiências a quais foram expostos, suas experiências de convívio, de manifestação, entre conflitos de paz, entre disputas de egos, entre tentar aniquilar o próximo e buscar a harmonia, a aproximação e o convívio. Esta evolução, baseada entre erros e acertos, forjam o discernimento que cedo ou mais tarde faz-se necessário colocar em prática, trazendo os conhecimentos adquiridos com a experiência para auxiliar aqueles que estão no início da caminhada
onde muitos já percorreram, já passaram, e tens por obrigação tanto de moral como de consciência estender a mão, apontando assim a direção correta, mais condizente para aqueles que buscam dar os primeiros passos, mesmo de forma oscilante, sem saber ao certo o caminho ou o passo aonde estão direcionando suas intenções. Mas este é o progresso. O fazer, o andar, deixando assim a estagnação para buscar a ação. Trazendo na vontade do pensamento esta nova construção de uma realidade onde farão de suas vidas um sentido mais concreto para o valor da existência. Esta existência, a qual deve ser valorizada de forma sincera, ao ponto que vão entendendo o valor deste entendimento. Laroyeixo. Isto é uma boa introdução para os passos da vida, não é, minha irmã? Sim, é. Trazer o caminhar da experiência das dores, dos percalços, das atribulações vividas, conflitos superados e aqueles o qual ainda se despende energias para trazer resoluções, mas com metas mais apropriadas para um desfecho a qual faça sentido.
sentido que eu me refiro, para não ficar complicado, como você está pensando. Mas digo que é algo que deve ser aproveitado das experiências vivenciadas e trazer o aprendizado de forma consciente para não voltar a cair nas mesmas precipitações que só atrasam não só a existência, mas o seu tempo de evolução e aprendizado. É tão rápido esta passagem neste plano da realidade que, se muitos tivessem esta consciência do que estão fazendo com suas vidas, com o seu tempo, pensariam muito mais na forma e no sentido que empregam suas energias, seu tempo, suas ocupações que tanto desperdiçam. O tempo. Há uma certa dificuldade em perceber que o tempo, neste sentido, é vida. É vida que se esvai diante de seus olhos, das suas percepções e dos seus momentos. Momentos que se passam e ficam na memória como uma realidade que, no fundo, o ser reconhece e percebe o quanto poderiam ter aproveitado um instante se tivessem mais iniciativas, se não fossem tão acomodados, se vencessem a preguiça que tanto assolam vossas ações. Mas a mudança, por mais pequena que seja, é um começo. É necessário dar o primeiro passo e buscar, assim,
o direcionamento. Como buscar o objetivo? Como concluir um percurso? Se o ser estagnado fica preso, amarrado por suas limitações, ainda no ponto de partida. Por isso a importância de ir em frente, iniciar o processo, mesmo de forma atrasada, como a maioria se encontra. E o pior, muitos em sua arrogância nem percebem o quanto atrasados se encontram. Mas chegará o seu tempo. Aí não adianta reclamar, chorar ou tentar achar um culpado para a situação onde se encontra. O homem, com seus pensamentos e intenções, é determinante para a realidade e o lugar onde se encontra e para onde vão. Isso é fácil compreender. Isso é fácil entender. Tem que ficar claro que o homem é extremamente responsável por suas ações, por seu pensamento e pelas suas intenções. Pode complementar, minha irmã. Fique à vontade. Se tem algo a trazer ou a dizer. Essa questão de a gente entender que o que pensa e a intenção que a gente tem, que determina, né? O que a gente sente também determina onde a gente está, ou com quem a gente se relaciona. E esse aspecto bem importante que é para onde a gente vai, né? Mas às vezes, por mais que a gente cuide dos pensamentos, das ações, a gente sempre, né? A gente não consegue ficar o tempo inteiro vigiando e observando, né?
cuidando. Às vezes a gente sempre dá uns deslizezinhos no sentido, né? E às vezes nem percebe. Mas é por isso, minha irmã, que se encontram nesta realidade para fazer este exercício. E este é o primeiro passo. Quando se compreende a necessidade de cuidar os pensamentos. Em nenhum momento foi trazido que isto seria fácil, mas perceptível. E percebendo, se pode começar a mudar as ações, buscando esta compreensão dos próprios pensamentos. Prossiga, minha irmã. Isto é uma conversa. Sim. Ninguém aqui é o dono da verdade absoluta. O que estamos fazendo é dividindo as nossas experiências. O que eu tenho observado em alguns momentos, né, no meu proceder, assim, é que quando eu me dou conta de algumas coisas, até penso, mas aí evito em falar. Então já começo a mudar para outra coisa, né? Mudar o pensamento para outro pensamento, fazer outra coisa, desviar e ir para algo que seja mais útil, né? Não sei se foi claro, assim. Que é algo que eu percebo que eu tenho conseguido fazer. Eu escuto algumas coisas e penso, opa, calma que não é por aí. E aí não entro, por exemplo, numa conversa, né? Não dou vazão para essa conversa para continuar. E aí a conversa se encerra ali, né? E fica. Então, algumas coisas assim que eu tenho percebido que eu tenho conseguido fazer e me observado. Esta percepção de avaliar os próprios pensamentos tem uma importância significativa. Mas é bom ter um cuidado quando se vai expressar determinado pensamento. Qual a relevância que este pensamento, esta exposição verbalizada vai trazer? Este pensamento vai ser útil, vai proporcionar um auxílio para alguém, para o próximo, vai contribuir para alguma situação
naquele momento, se vai contribuir e vai ter relevância. Fale, minha irmã. Exponha os pensamentos. Ao contrário, o silêncio é o melhor aliado. Esta avaliação é importantíssima. Se conseguir perceber estes elementos, porque também ocorre que muitas vezes se perde a oportunidade de contribuir, de trazer um auxílio para alguém que estava necessitando, por medo de expor um pensamento, por medo de um julgamento externo, por medo do que vão pensar. E desta forma, minha irmã, se perde a oportunidade de fazer a diferença para alguém que precisaria desta informação que foi suprimida por medo ou pela insegurança. Percebe esses dois fatores? Sim. Então, já tem os elementos a qual possa trabalhar nos pensamentos quando estiver nestas situações oportunas de pôr em prática estes discernimentos. Prossiga, minha irmã. Nesse sentido, eu acho que é bem importante observar esses dois aspectos, né? De se é pertinente, se vai auxiliar ou se não. Tem que estar bem atento também para isso. Porque às vezes realmente a gente perde a oportunidade e deixa passar. E é realmente. E teve algumas vezes que, por exemplo, a gente conversou sobre algum assunto que trouxe um auxílio para alguém e foi bem interessante. A pessoa se interessou e inclusive agradeceu depois por ter conversado e isso abre para que a pessoa se aproxime e converse mais sobre assuntos assim que são que tem sentido, que tem um significado positivo, né?
É bem interessante mesmo isso. E para que isso aconteça é bem importante estar atento também, né? Para os dois lados, para os dois aspectos. Trabalhando a si mesmo. Buscar estas compreensões de forma sincera. Vibrando nestas energias, com a intenção do amor, da paz, do bem. Se fala bastante em energias, em conceitos como eu acabei de trazer. Mas quanto longe se encontram o mínimo entendimento da energia do amor. Eu trago isso como exemplo do pensamento que se vai exteriorizar. Que se isso é feito com a boa vontade de trazer o afeto, a caridade, o envolvimento, de aproximação dos irmãos, dos indivíduos, das pessoas em um elo comum, para uma ressonância mútua de harmonia, não como superioridade, como se for trazer a expressão do pensamento, como se fosse uma demonstração de superioridade que engrandece o ego, mostrando-se superior aos demais. E não é isso. Está vendo, minha irmã, que uma simples avaliação dos pensamentos e da conduta ou qual ação tomar reverbera este acúmulos de situações e momentos que possam ser ocasionadas por uma reflexão ou uma intenção mal direcionada. Percebe-se? Porque ao lidar com certas pessoas trazendo uma informação para o bem,
para a evolução, para o crescimento. Muitas pessoas podem receber esta informação achando que aquele que está trazendo pode ainda julgar como prepotente, dono do saber ou da verdade. Há uma série de intenções para aquele que recebe determinada informação ou para aquele a qual profere. Eu ia me estender um pouco mais, mas tenho a impressão que a compreensão está ficando um pouco densa. Não, acho que não, eu só... mas essa questão que foi trazida da intenção, de quem recebe, tanto de quem fala, no caso, traz uma informação, é um aspecto que também tem que ser observado que talvez eu não tivesse me dado muito conta. Mas a gente percebe, né? Parece que tem uns que querem dizer, porque é desse jeito, é assim, as coisas são assim e pronto, né? Aí a gente percebe isso também em alguns momentos. Mas um aspecto que eu percebo que quando a gente vai falar alguma coisa, não é só o pensamento que está envolvido aí, porque a gente tem o pensamento, por mais que analise, ou, né, a gente consiga observar esse pensamento, a gente também é movido pelo que a gente sente, né? Então é mais do que pensamento, é pensamento e sentimento que faz com que que as coisas sejam ditas ou que as coisas sejam feitas. É isso. O sentimento. Pela vibração que está ocorrendo nestes momentos, ficará claro perceber se deve ou não fazer a manifestação. Porque chega um momento que esta sensibilidade aflora e contribui para este intento, trazendo assim a percepção de forma mais clara neste momento da ação. Tá vendo, minha irmã, que as compreensões, as experiências vivenciadas ao longo de diversas situações ocasionou este momento, a qual aqui estamos, e pude perceber e expor
que não são só as palavras exteriorizadas que buscam fazer o bem, mas principalmente o que sente, vibra e emana. Por isso, conforme a situação, pode-se até manter-se o silêncio, mas emanando as energias e as vibrações coerentes com a verdadeira intenção que se quer realizar. Laroye Shum. Laroye.